Olá, meu nome é Mário Sá, sejam bem-vindos. Este vídeo tem por objetivo abordar alguns aspectos técnicos da versão 17 do ERP Ticadata. Nesta intervenção vamos falar sobre a atualização, sobre o licenciamento, sobre os requisitos técnicos da versão 17, sobre a migração da versão 16 para a versão 17 e, por último, falar sobre algumas limitações conhecidas. Vamos então começar e por referir que é esperado uma atualização relativamente pacífica, caso se trate de uma evolução a partir da V16. Portanto, em termos de reportes personalizados, de customizações, é esperado uma transição relativamente pacífica. Quanto a questões de atualização de versões anteriores, pois bem, já não será exatamente igual, existem algumas restrições, alguns condicionalismos que devem ser verificados na ficha técnica da V16, onde estão referidas todas essas necessidades. Sobretudo, haverá sempre necessidade de ajustar alguns reportes personalizados e também customizações. Portanto, para isso será necessário consultar, como referi, essa mesma ficha técnica. Quanto ao licenciamento, como de costume, vai ser necessário um novo licenciamento. Portanto, esse licenciamento está acessível a partir do site parceiros, portanto pode ser gerado a partir do site parceiros para os utilizadores com case ativo, obviamente. Uma pequena observação para as chaves ASP. Neste caso, tal como na versão 16, a tecnologia ASP4 já não é compatível, pelo que o utilizador terá que adquirir uma nova chave ASP ou então solicitar um licenciamento por chave virtual. Quanto ao e-mobile, tal como acontece em qualquer atualização de revisão, temos que ter em atenção que a atualização do APK nos sistemas Android ou no iPhone só podem ser efetuadas depois do back-office ter sido devidamente atualizado. De contrário, não vai funcionar. Esta ficha técnica tem alguns links úteis, tal como têm vindo a ser publicados em outras versões ou revisões. E uma delas é as novidades da Ética da ATRP, portanto, as novidades comerciais. O manual de instalação e configuração do ePortals. Tem também um documento sobre a atualização dos reportes personalizados. Neste caso, a informação é exatamente igual à versão 16, não é? Porque, tal como referi, não existe nada a assinalar para a passagem para a versão 17. Tem também um manual de instalação e de configuração do ERP, portanto da V17, que poderão consultar. Entretanto, nós vamos nos debruçar um pouco mais sobre o documento de informação técnica, onde se referem os requisitos técnicos, alterações de comportamentos, limitações e outra informação relevante. Neste documento vamos apenas abordar alguns tópicos. Vamos começar pelos requisitos técnicos da versão 17. Os requisitos técnicos da versão 17 são muito iguais aos da versão 16, portanto nós só decidimos foi colocar alguma informação adicional complementar para clarificar melhor este capítulo. Portanto, aqui em termos de posto de trabalho, há aqui uma alteração que é esta que eu estou aqui a assinalar, em que nós tínhamos definido 2 GB de RAM, mas agora acrescentamos 4 GB de RAM recomendados em monoposto. Isto é, quando estamos a trabalhar em posto, não há grandes necessidades de memória. No entanto, quando estamos a trabalhar em monoposto, onde, como sabem, está a instalação de servidor efetuada juntamente com o posto, há necessidade de maiores requisitos, pelo que se recomenda um bocadinho mais de memória. Foi também acrescido aqui esta observação. No caso de monoposto, colocar também o disco SSD, pelos mesmos motivos, e também, em termos de display, colocamos aqui esta referência como resolução mínima 1024 por 768. Não quer dizer que resoluções inferiores não funcionem, não estão, obviamente, tão adaptadas. Mas isto já era um requisito que já existia anteriormente. Vamos falar agora sobre a questão da migração da V16 para a V17 e aqui falar já na questão do servidor, naquilo que nós preconizamos, ao fim e ao cabo, para este processo. Relativamente à instalação servidor, portanto, são recuperados a partir do site da V16 ficheiros adicionais que não se encontrem na V17 na pasta anexos, na pasta reports e na pasta update. Portanto, aqui o objetivo é recuperar aquela informação específica do utilizador, nomeadamente customizações, anexos digitais, caso estes estejam gravados em disco, não é?
e também recuperar alguma informação de reportes personalizados. São também recuperadas algumas configurações do webconfig. Vou-vos dar um exemplo de serviços que estão disponíveis, nomeadamente o serviço de integração automática. Essas configurações estão no webconfig e também transitam para a versão 17. As configurações da appconfig, algumas delas transitam para a nova versão. Posso-vos dar aqui um exemplo que é aquelas definições, isto aqui em cenário PT, relativo à comunicação das guias de transporte. Neste caso, a informação de autenticação é automaticamente passada, portanto, não sendo necessário o utilizador voltar a efetuar essas configurações. No desktop são recuperados a partir da pasta local os ficheiros ini do ERP, do POS e dos restantes utilitários que requeiram este tipo de informação. Portanto, em monoposto, a instalação desktop pode ser invocada imediatamente a seguir à conclusão da instalação do server. Isto é, eu na parte final do processo posso assinalar com uma checkbox para fazer a instalação do posto. Num cenário de rede, então aí a instalação terá que ser feita por outras vias e que estão enunciadas a seguir. A primeira opção, e é aquela que nós recomendamos, é que o arranque seja feito através do ERP V16. Neste caso, é proposto ao utilizador a respectiva atualização para a nova versão. Mas este cenário só funciona se a instalação for efetuada com indicação de desinstalação da versão 16, como pode ser visto nesta imagem. Portanto, com este cenário, a V16 é desinstalada, sendo criado um serviço que redireciona automaticamente para o novo site estas instruções, de modo que, ao efetuar essa mesma arranque, seja reconhecida uma nova atualização e o utilizador só terá que confirmar essa mesma atualização e a aplicação fica disponível tal como acontecia com uma situação de uma revisão ou de um update. Uma outra forma de atualizar é arrancar também pelo atalho, mas neste caso pelo atalho normal também, da versão 16, só que neste caso tem que indicar o novo endereço. Isto é, supondo que isto era a versão 16, eu tinha que indicar aqui o endereço do IIS, não é? No caso do site estar disponível através dessa via, ou o endereço do Cassini, no caso de estar pelo Cassini Dev. Tem ainda uma última opção, que é a opção pelo browser, ou seja, eu posso aceder já ao novo endereço da versão 17, ok? E depois, nessa altura, eu tenho lá um link, eu vou-vos mostrar aqui, tenho aqui este link, portanto, este é já o novo endereço da versão 17 e depois eu tenho aqui instalar a aplicação desktop. Portanto, tenho esta forma também de poder instalar a nova versão no posto. Quanto à atualização da base de dados, tal como a versão 16, é requerido um mínimo de base de dados da versão 13. Portanto, a versão de dados é a 13.010. Portanto, neste caso, tendo uma versão anterior, o utilizador terá que se recorrer de uma versão 13 para efetuar a correspondente atualização e só depois é que faz a migração para a versão 17. Quanto à atualização de customizações, apesar de ser esperado uma migração relativamente pacífica, em termos de customizações e de reportes personalizados, é sempre necessário dar uma vista de olhos, portanto, fazer uma pequena validação para nos assegurar de que tudo fica operacional e, se for caso disso, proceder aos ajustes necessários. Na mesma linha do ponto anterior, poderá ser necessário remover e voltar a adicionar as referências aos assemblies do Ethica.RP, ajustar o código e compilar todas as DLLs de suporte que contenham referências aos componentes do Ethica.RP. Portanto, aqui nós temos que também confirmar se as nossas DLLs, as nossas compilações que fizemos, se estão ou não operacionais. Portanto, à partida, como foi referido, volta-se a referir, não é esperado, mas pode eventualmente acontecer alguma coisa. Relativamente aos reportes personalizados, tal como foi referido inicialmente, também não é esperados ajustes aos reportes, portanto não é conhecido qualquer necessidade de alteração, mas convém sempre fazer uma validação. Quanto ao Business Add-in, como sabem, este suplemento para Excel só é compatível numa das versões, pelo que após a instalação da versão 17 é conveniente aceder à aplicação e, tal como era feito na versão anterior,
vai ser necessário entrar no admin e nas parametrizações utilitários e correr a opção aqui assinalada. Nesta altura vai ser removido o registro da versão anterior e ficando o registro para a versão atual. De notar que se não fizer esta operação e se previamente entrar no Excel, e caso opte por ter desinstalado a versão anterior, a versão 16, vai dar aquele erro de falta de fecheiro. Portanto, nesse caso, terão que proceder à remoção direta a partir do Excel. Mas também podem resolver vindo aqui a esta opção e fazer o respectivo redirecionamento. Passando agora para o licenciamento, reforçando aqui um pouco essa ideia de necessidade de termos uma nova licença, mas aqui o cuidado a ter com a nova licença é o seguinte, assim, nós vamos precisar de indicar uma nova porta. Nós propomos a porta 4750, contudo, o utilizador pode escolher uma outra, desde que não colida com a porta anterior que existia, que era 475, e convinha que fosse usada mesmo uma nova porta, porque eventualmente se o serviço de proteção estiver ativo de versões anteriores, entra em conflito e depois pode originar problemas de licenciamento. Em relação às atualizações automáticas, apesar das configurações passarem todas, vai ser necessário entrar na aplicação, nesta janela, e confirmar os dados que lá estão. O objetivo é que seja criada uma nova tarefa do Windows para que a mesma fique operacional. Portanto, é só isto que é preciso fazer. A informação está lá, contudo, é necessário mesmo fazer essa confirmação, essa gravação de informação. Em relação ao servidor de proteções versus chaves ASP, é necessário ter atenção que a tecnologia ASP4 já não é compatível e tem que ser substituído. Portanto, havendo chaves ASP4, o utilizador terá que substituir, trocar por uma tecnologia mais recente ou então optar pelas chaves virtuais. De reforçar ainda que a versão 16 já tinha este requisito. Vamos agora falar sobre algumas limitações conhecidas neste processo de atualização. Relativamente aos INIs, já tínhamos falado que são recuperados. No entanto, aqueles INIs que foram copiados e colocados em pastas específicas não são recuperados. Neste caso, o utilizador terá que criar nova estrutura para o efeito. O mesmo sucede com as pastas de arranque criadas pelo utilizador. Neste caso, o processo não tem forma de recuperar essa informação, pelo que o utilizador também terá que redefinir essas configurações. Uma nota também para o ePortals. No caso do ePortals, quando estivermos a fazer o upgrade, temos que ter atenção que não existe qualquer utilizador a aceder ao portal V16, porque por vezes ocorrem anomalias no primeiro arranque para a nova versão. Em relação ao eMedical e como restrição que temos neste momento por questões administrativas, nós não conseguimos para já comercializar em pleno o módulo eMedical. Isto porque aguardamos a homologação por parte do Ministério da Saúde, porque agora há uma nova versão e têm que ser seguidos novos trâmites para obtermos essa homologação. Deste modo, as restrições que existem na comercialização são as seguintes. No caso da linha Premium, apenas poderá ser comercializada sem um módulo de prescrição eletrónica de medicamentos. Na linha Basic não é possível a sua comercialização, uma vez que dispõe apenas de um módulo de prescrição eletrónica de medicamentos. Na linha Extended é um pouco semelhante, neste caso, porque como o módulo está incorporado de base na linha Extended, nós não podemos licenciar o módulo eMedical em Extended para estes casos. Então, o que fazer se surgir estas situações em que não seja possível comercializar na V17? Obviamente, temos a V16 em que está disponível em pleno. Relativamente ao novo módulo que disponibilizamos, que é o de meios complementares de diagnóstico e terapêutica, este módulo, também por razões administrativas, ou seja, por questões de homologação, e porque estamos a aguardar por essa homologação, neste momento não é possível também disponibilizar para comercialização na V17. Estamos a aguardar a todo momento, portanto, logo que tenhamos essa informação, daremos conhecimento. E chego ao fim esta minha intervenção. Desde já agradeço a vossa atenção e despeço-me até uma próxima oportunidade.